professora Paola já adiantou que, a priori, parece que, quando estou falando de design instrucional, estou falando de uma coisa muito específica, de uma área que talvez esteja um pouco distante da área dos outros profissionais da educação, e, na verdade, é bem o contrário. A minha intenção com essa apresentação é justamente mostrar para vocês como o design instrucional está muito próximo do fazer de qualquer pessoa que trabalhe com educação, tanto à distância quanto presencial, porque tem aí alguns conhecimentos que são essenciais e estruturantes para um fazer educacional alinhado, assim, com os objetivos que você projeta. Então, o objetivo dessa fala hoje é que vocês, ao final, compreendam o papel do design instrucional na educação à distância, identificando ali as dimensões de atuação, as principais atividades e também as competências necessárias para um profissional que atua nessa área. Eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva de educação que nós estamos adotando aqui, a definição do design instrucional, algumas competências do profissional que trabalha nessa área, as principais atividades que são desenvolvidas, e como se dá a formação desse profissional, que aqui eu já vou dizendo que é multidisciplinar. Então, qual que é a perspectiva de educação que eu estou adotando para falar aqui sobre design instrucional? É uma educação para o século XXI, a partir do século XXI, ou seja, não quer dizer que eu estou abandonando tudo que se sabe sobre fazer educacional, que se construiu de conhecimentos nessa área até agora, mas eu estou falando de uma educação que precisa compreender quais são as necessidades que nós temos agora e que temos daqui adiante. Nós sabemos que as nossas práticas precisam ser renovadas, justamente observando quais são as necessidades da nossa sociedade. É nesse sentido que a gente está pensando em educação. E uma educação que é mediada por tecnologias digitais, isso não quer dizer que é obrigatório colocar tecnologias digitais em todo o nosso fazer educacional, mas quer dizer que se nós temos tecnologias digitais que são realmente muito úteis e que podem facilitar o nosso trabalho, por que não incorporá-las ao nosso fazer, justamente tornar as nossas atividades mais eficazes e mais bem aproveitadas em termos de tempo, em termos de material que nós construímos. Então, não fechar as portas para esse tipo de tecnologia, pelo contrário, abrir as portas para elas e ver como elas podem contribuir com o nosso fazer. Elas não vão nos substituir, mas elas podem facilitar muito o nosso trabalho de professores. E uma educação à luz das possibilidades autoinstrucionais, uma educação que está ali alinhada a uma perspectiva de aprender ao longo da vida, aprender de maneira continuada, nunca parar de aprender, é uma percepção que eu acredito que todos vocês já tenham, mas isso está cada vez mais forte, quer dizer, os muros das instituições de ensino, eles já não são a solidez que tinha antes, então você pode tentar instituições de ensino, mas não quer dizer que você só aprende naquele ambiente, está muito claro que você aprende em qualquer ambiente, com muitas diferentes e variadas experiências de aprendizagem, então, incluindo-se essas aprendizagens aí por meio de recursos autoinstrucionais, que estão bem pagados. Aqui eu dou um exemplo dos cursos abertos, massivos online, os MOOC, que vocês também já ouviram falar, que é uma iniciativa que tem crescido cada vez mais. Muitas universidades realmente grandes e de tradição, Oxford, Cambridge, USP aqui, Unifesp, muitas têm trabalhado com a própria UFMA, né, a UEMA, tem trabalhado com esse tipo de curso autoinstrucional, porque nós enxergamos que há uma possibilidade interessante de promover possibilidades de aprendizagem por meio dessas estratégias. Então, definindo o design instrucional. Essa área surge ali no contexto da Segunda Guerra Mundial e ela está relacionada à necessidade de estratégias de treinamento de recrutas em curto espaço de tempo. Ou seja, havia uma necessidade de fazer com que pessoas aprendessem determinadas coisas num curto espaço de tempo, também levando em consideração o distanciamento entre essas pessoas. Então, não necessariamente seriam grupos que formações que ocorreriam ali de maneira presencial, mas talvez tivesse que haver elaboração de materiais para que as pessoas tivessem acesso e aprendessem a executar determinadas tarefas. E no pós-guerra, essas estratégias acabaram sendo incorporadas em outros contextos,
educacionais, e aí ganhando delineamentos mais claros e abrindo espaço para uma definição do que seria design instrucional mesmo. Então, é uma área que se desenvolve enquanto campo teórico e prático, voltado para análise, implementação e avaliação de ações educacionais, ou seja, todo o processo educacional está ali incorporado dentro do design instrucional. E o desenvolvimento da taxonomia de Bloom também foi um marco importante para delineamento dessa área, das atividades dessa área, porque você tem ali uma classificação de objetivos educacionais e uma organização melhor desses objetivos. Hoje, nós temos diferentes terminologias aí, de acordo com diferentes pesquisadores, para tratar sobre essa mesma área do design voltado para a educação. O design instrucional, que é o termo que eu estou utilizando aqui, e o design educacional, que também é bastante utilizado aqui no Brasil, o desenho pedagógico, design didático, design de aprendizagem. Os nomes, assim, apesar de serem variados, vocês percebem que eles estão ali falando da mesma coisa. O desenho, o projeto, a organização da ação educacional. Então, apesar de os autores colocarem as coisas em termos diferentes, se está tratando ali da mesma coisa, com pequenas variações na explicação de um ou de outro. O design instrucional, portanto, é o processo de identificar um problema ou uma necessidade educacional, desenhar, implementar e avaliar uma solução para esse problema. Essa definição ela pode ser considerada em 3 dimensões. A definição de design instrucional enquanto teoria, enquanto processo, enquanto produto. Quando eu estou falando de design instrucional numa teoria, eu estou falando ali dos conhecimentos que colaboram entre si para formar essa área. Então, o design instrucional é uma área interdisciplinar por natureza, em essência mesmo, porque reúne conhecimentos da área de comunicação, de educação, administração, pegando ali a parte de gestão de projetos e tecnologias. Ou seja, não tem como você olhar sob uma perspectiva. Você está olhando o fazer educacional sob várias perspectivas e reunindo conhecimento de várias áreas para tornar aquele fazer mais eficaz, mais efetivo. Eu tenho o DI como processo, depois que eu passo pela teoria, eu tenho ali a parte da organização, do planejamento das minhas ações, eu tenho os produtos, os resultados desse planejamento, a construção, a disponibilização e a avaliação dos produtos que nascem desse processo de design instrucional. Então, eu estou falando de projetos, eu estou falando de cursos, de recursos educacionais, de objetos educacionais, eu estou falando de uma série de coisas que podem resultar desse processo. No contexto da EAD, especificamente, talvez se esteja pensando que o design instrucional pode ou não estar apenas relacionado à EAD, mas, na verdade, como vocês podem ver, pela natureza da área em si, ela se aplica tanto à educação presencial como à educação à distância. Mas na educação à distância, especificamente, o design instrucional trata do processo de gestão, elaboração, implementação e avaliação das soluções educacionais, partindo da utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação, levando em conta as peculiaridades da educação à distância. Isso quer dizer, levando em conta ali o distanciamento entre as pessoas e considerando a fala da professora Débora, né, que falou de distância, não é aquela distância que afasta as pessoas, mas apenas a geográfica mesmo, das possibilidades de comunicação síncrona, assíncrona e outras especificidades da modalidade. Então, na educação à distância, a educação à distância tem algumas peculiaridades e o design instrucional ajuda a atender necessidades relacionadas a elas. Pensando nisso, quais seriam as competências de um profissional para trabalhar com design instrucional? Alguém que queira trabalhar nessa área, que tipo de competências precisa desenvolver? Eu ressalto aqui que o design instrucional, a função de designer instrucional, ela é reconhecida nacionalmente na CBO, sob o número 239435, e algumas das principais competências para exercer essa profissão são comunicar-se efetivamente por meio visual, oral e escrito, identificar e descrever características do público-alvo de ações educacionais. Toda ação educacional tem que partir de identificar quem é o público-alvo. Então, é uma atividade essencial aí para quem está trabalhando nessa área.
analisar características de ambientes de aprendizagem e tecnologias com potencial de uso para a educação. A partir do momento que você começa a trabalhar com design instrucional, tudo que você vê tentando achar uma oportunidade de utilizar essa ferramenta que você acabou de conhecer para fins educacionais. Então, você está sempre buscando tecnologias em potencial, materiais em potencial, que podem ajudar as pessoas a aprender alguma coisa. Aplicar um modelo de design instrucional adequado para cada projeto. Então, não existe um modelo que funcione para qualquer contexto. Vocês sabem que os contextos educacionais são variáveis, dependem de inúmeras circunstâncias, então não tem como ter um modelo de design instrucional que vai funcionar em qualquer contexto. Mas o designer instrucional, junto com a sua equipe, ele vai desenhar um projeto de design instrucional que funcione para o contexto que foi identificado ali conforme o público-alvo. Pois bem, continuando aqui com as competências desse profissional. Organizar o planejamento do ensino e dos produtos a serem projetados, desenvolvidos e avaliados. Essa questão dos produtos a serem projetados, desenvolvidos e avaliados, ela está diretamente ali na educação à distância, fica mais claro quando você pensa em educação à distância, porque quando você está trabalhando com essa modalidade, você projeta recursos e disponibiliza esses recursos para os alunos em ambientes virtuais de aprendizagem. Então, a educação à distância normalmente não se resume a atividades de aulas síncronas, mesmo que você esteja utilizando as tecnologias para facilitar esse momento. Ela também trabalha com a distribuição, com a disponibilização de recursos educacionais. Essa organização e planejamento desses recursos diz respeito à área ali do designer instrucional. Selecionar e modificar materiais existentes. Então, nem sempre você vai, quando você está trabalhando nessa área, você vai receber o material de um professor daquela área, você pode ter que adaptar informações que estejam em artigos científicos e fazer com que aquelas informações funcionem bem em um recurso que tem a finalidade educacional. Então, há diversos contextos, e o designer instrucional, ele tem essa competência de reorganizar esse material, modificar esse material, não a essência dele, obviamente, respeitando a autoria de quem trabalhou com ele, mas de uma maneira que ele funcione bem como um recurso educacional, como um recurso que tenha um objetivo educacional bem delineado. Desenvolver materiais didáticos, avaliar a efetividade das soluções propostas com base em dados. Então, não é só disponibilizar os recursos e nem permitir que os alunos tenham acesso e ponto. Na verdade, você tem que avaliar não apenas a aprendizagem, se o aluno está aprendendo com aqueles recursos, como os recursos em si, a usabilidade desses recursos, a experiência do usuário. Eu já estou entrando ali em uma outra área, que também precisa ser vista. Aplicar as habilidades de gestão para gerenciamento do trabalho em DI. Então, normalmente, quando você está trabalhando em instituições que trabalham com educação à distância mesmo, com equipes formadas para o trabalho com educação à distância, essas equipes costumam ser aí multidisciplinares, profissionais de diferentes áreas, e você tem que gerir esse trabalho para chegar no produto final educacional que funcione para os alunos. Afinal de contas, o objetivo é que o aluno aprenda com aquela sua iniciativa educacional. Então, todo esse processo de gestão do trabalho, que passa por várias etapas e delineamento de fluxo de trabalho, ele também faz parte aí das competências do designer instrucional. Não somente ele, é um trabalho em equipe, mas ele precisa conhecer esse processo. E eu pergunto para vocês, as competências também estão vinculadas a que outros profissionais da educação? Que outras pessoas precisam planejar, precisam executar, precisam elaborar materiais, avaliar a aprendizagem, avaliar se aquelas estratégias que utilizou funcionaram? Os professores, gente, os docentes. Isso que eu falei para vocês no começo, e Paula também ressaltou no começo, não é uma área que está distante do nosso fazer educacional, você não é uma área fechadinha lá dentro dos projetos de educação à distância. Na verdade, os conhecimentos dessa área ajudariam a todos nós muito a reorganizar os nossos projetos educacionais. Então, os professores, eles colaboram no planejamento educacional institucional, eles elaboram os seus próprios planos didáticos de acordo com esse planejamento mais macro, eles preparam conteúdos, situações de aprendizagem, criam e aplicam estratégias de avaliação, ou seja, são
o professor é uma espécie de designer instrucional, porque ele está ali em tendo todas essas etapas do processo educacional, ele está presente, ele está elaborando, ele está arquitetando, certo? E aí, tendo passado pelas competências, que atividades na prática mesmo, que atividades um profissional nessa área desempenha? Quais são as atividades que são desempenhadas aí nessa área? Aí, nós passamos pelo planejamento, desenvolvimento de soluções educacionais e avaliação da aprendizagem e produto, que é ali do que incorpora o design instrucional. Então, eu tenho participação na elaboração do plano didático-pedagógico, do curso, do projeto, eu tenho posições de soluções educacionais, depois que eu tenho um plano elaborado, o designer participou dessa, o designer instrucional participou dessa elaboração também. E ele vai acabar propondo soluções educacionais de acordo com os objetivos educacionais que foram traçados no planejamento. Então, é um trabalho em etapas. Eu tenho os objetivos, atingir esses objetivos. Quais seriam as soluções que melhor funcionariam? Nisso, eu estou falando de uma consideração geral, o desenho da solução educacional, recursos eu precisaria para desenvolver aquela solução educacional, tudo que estiver envolto ali faz parte o designer instrucional acaba pensando nesses aspectos. Proposição de estratégias de avaliação de aprendizagem e de produto, porque se são gerados produtos, também esses produtos precisam ser avaliados e não apenas aprendizagem. E aí, passando para o desenvolvimento das soluções educacionais. Então, ele seleciona mídias, ele roteiriza recursos educacionais, parte desde a seleção, qual que será a mídia que funciona, e não é aleatório e também não é com base em critérios apenas estéticos. É qual a mídia funciona melhor para que o aluno tenha acesso àquele conteúdo que o auxiliará a atingir o objetivo educacional. Tudo gira em torno do objetivo educacional, e o objetivo educacional está intrinsecamente relacionado ao público-alvo. Então, tudo se conecta nesse sentido. Ele organiza as estratégias avaliativas de acordo com os objetivos, então ele vai planejar, ele vai desenhar as estratégias avaliativas, adapta material base, então um desenho que costuma acontecer em instituições que trabalham com educação à distância, que tem uma equipe para trabalhar com isso, é dar professores chamados professores conteudistas para tratar do seu tema, da sua especialidade, e o designer instrucional vai receber esse material de base que o professor escreveu e vai fazer ali a divisão dele para que ele funcione em recursos educacionais, que não seja apenas o texto do professor, mas se transforme em recursos educacionais a serem distribuídos para os alunos. Então, esse é um contexto que costuma acontecer. O professor pode ser um designer instrucional que está trabalhando ali nessas etapas também. Então, depende muito do desenho da instituição, não há uma maneira única de fazer isso, mas, nesse sentido, o trabalho. Avaliação da aprendizagem e de produto. O designer instrucional, ele é responsável por fazer a validação técnica dos recursos educacionais, isso quer dizer que ele vai ver se os recursos educacionais funcionam em relação aos objetivos educacionais projetados, e vai ver se a visualização dos recursos está adequada, se é possível visualizar com facilidade, se é agradável aos olhos, se a quantidade de conteúdo está adequada para tratar sobre aquele assunto. Ele vai também verificar se a usabilidade da ferramenta que ele selecionou, da mídia que ele selecionou, funciona bem para tratar aquele assunto. Então, são uma série de decisões ali que atravessam antes de chegar realmente a disponibilizar algo para o aluno. E materializa as estratégias de avaliação de aprendizagem, faz com que elas funcionem, vê se elas estão funcionando, se os alunos estão tendo acesso, se estão conseguindo responder, se as coisas que foram implementadas fazem sentido. E materializa também as estratégias de avaliação dos produtos. Como eu falei para vocês, se a gente está gerando produto, a gente precisa avaliar o produto em si. Se ele funcionou, se a usabilidade está boa, se os alunos estão conseguindo acessar com facilidade. Então, isso também é importante. Então, como vocês podem ver, pela própria característica da área, a natureza das atividades nessa área, é um trabalho, por definição, multidisciplinar. Uma equipe que trabalha com design instrucional, quanto mais
variada ela for em termos dos profissionais que estão trabalhando nela, muito melhor, porque cada pessoa, com a sua origem ali do seu saber, acaba contribuindo bastante para diversificar o olhar em torno daquela ação educacional que você está projetando. Então, equipes multidisciplinares, com profissionais de diferentes áreas, cada um dando sua contribuição, elas funcionam bem nessa área, porque é uma área que, como vocês já puderam perceber, trabalha com diferentes pontos do processo educacional. No comecinho da minha fala, eu falei um pouco sobre cursos autoinstrucionais, essa possibilidade autoinstrucional que tem sido implementada em muitas universidades, e aí, não apenas por universidades, mas também por instituições que estão trabalhando apenas para fornecer esse tipo de curso. Quando a gente está trabalhando com educação à distância, que é autoinstrucional, eu estou querendo dizer que são iniciativas que não contam ali com a figura de um professor ou com a figura de um tutor para fazer a mediação durante o processo educacional. O que acontece é que os alunos vão ter acesso a uma série de recursos educacionais, de objetos de aprendizagem, e esses recursos têm que dar conta de facilitar a aprendizagem do aluno, não apenas mostrar o conteúdo para o aluno, mas fazer com que ele tenha reflexões, que ele consiga realmente aprender o que está ali. Então, quando o designer instrucional está trabalhando nessa área, nesse campo específico, ele tem que lidar com algumas peculiaridades e projetar as suas ações em cima dessas peculiaridades. Então, coisas que ele tem que observar: a ausência de mediadores, não tem tutor, não tem um professor que vai responder o aluno no chat, então, de que maneira que isso vai acontecer? Necessidade de criar recursos educacionais interativos e capazes de proporcionar reflexões. Aqui o designer instrucional atua até na maneira como a linguagem daquele material está exposta. Quer dizer, não pode ser uma linguagem dura, tem que ser uma linguagem que lance alguns questionamentos e, ao mesmo tempo, proporcione caminhos, reflexões para que o aluno consiga responder aqueles questionamentos. Necessidade de garantir aos alunos possibilidades de aplicação dos conhecimentos adquiridos com disponibilização de feedback qualificado. O feedback é algo que é essencial em qualquer iniciativa educacional. Então, você sempre tem que mostrar ao aluno que ele está indo pelo caminho correto ou que ele está indo pelo caminho que não é exatamente aquele mais adequado, de acordo com aquele questionamento, e como ele pode aprender com isso. Então, o feedback qualificado é esse feedback que vai ajudar o aluno a aprender, não apenas a saber se ele está correto ou se ele está errado. Esse recurso educacional em um curso autoinstrucional, em iniciativas autoinstrucionais, precisa ser capaz de fazer isso. Possibilidade de oferta de soluções educacionais na forma de pílulas de conhecimento. Então, os alunos, eles que enveredam por esse caminho de cursos autoinstrucionais, normalmente têm a característica de preferir conteúdos que sejam mais curtos, que sejam não menos profundos, mas mais curtos, que sejam mais de fácil acesso, que eles possam ver no tempo livre deles, por exemplo. Então, é uma maneira de continuar a formação, mesmo que ele não tenha um momento para ir para a sala de aula. Na verdade, ele escolhe diversos momentos dentro da sua rotina, acessar aqueles recursos e aprender. Então, essa possibilidade de oferecer pílulas de conhecimentos, recursos que ele consiga acessar ali no tempo livre, no intervalo das suas atividades, também é benéfica nessa modalidade. E eu trago aqui a formação em design instrucional. Eu espero que eu tenha apontado aí curiosidade na cabeça de vocês, que vocês queiram conhecer mais a área, talvez até se capacitar nessa área, porque eu acho que acrescenta muito o fazer do docente. Eu sou da licenciatura e, a partir do momento que comecei a estudar design instrucional, eu vejo o meu fazer profissional completamente diferente. Então, o profissional dessa área, ele tem que ter uma formação ampla. Quer dizer que ele não pode estar centrado apenas na sua especialidade. A especialidade é importante para que você ganhe autoridade dentro do campo que você está estudando, mas é preciso que você consiga enxergar em outras áreas, de maneira interdisciplinar, olhares para o seu objeto de estudo, olhares para aquilo que você está trabalhando. Com conhecimentos básicos em áreas como comunicação, design, gestão de projetos e pessoas, pedagogia e tecnologia da informação são muito benéficos.
Se você conseguir ali abrir o seu olhar para algum conhecimento básico nessas áreas, isso já facilita demais o seu fazer enquanto designer instrucional. Formações em DI, elas costumam incluir temas como teorias e abordagens pedagógicas, interfaces digitais na educação, planejamento didático, fundamentos do design instrucional, gestão e avaliação de projetos educacionais e tecnologias assistivas. Cada áreazinha dessa, vocês podem ver que se relacionam com áreas diferentes. Então, é por isso que é um fazer que é interdisciplinar e multidisciplinar. Aí eu trouxe alguns exemplos de cursos nessa área. Normalmente, os cursos nessa área estão centrados ali na pós-graduação, em forma de especializações ou em forma de capacitação, mas eu trouxe também ali o terceiro exemplo, que é o do curso superior de tecnologia em design educacional da Unifesp, e é um curso que fornece o diploma a nível de tecnólogo. E aí, o primeiro exemplo é da especialização em design instrucional do SENAC, também tem a capacitação em design instrucional pelo Instituto de Desenho Instrucional. Esse instituto tem variados outros cursos nessa área, não apenas esse, mas que auxiliam o fazer do designer instrucional. Eu trago aqui um convite para que vocês visitem o nosso curso, o terceiro módulo do PRAE-AD, que trata exatamente de design instrucional para a produção de recursos educacionais na educação à distância. Como vocês já devem saber, o curso é gratuito, fornece certificado de 60 horas, ele próprio é na modalidade autoinstrucional, vocês não vão ter mediação de tutores e vocês vão ter a oportunidade de perceber como é que um curso dessa maneira é projetado, e já com esse olhar, já entendendo que tudo ali passou pelo fazer do designer instrucional. Então, recomendo fortemente que vocês visitem, não é uma grande oportunidade, gratuita. Deixo algumas indicações de leitura também. Então, tenho Como Preparar Conteúdos para EAD, da Andréa Filato, Produção de Conteúdos Educacionais, também da Andréa Filato com a Sabrina Cairo, e Design Instrucional na Prática. Todos eles ajudam a entender como produzir conteúdos para a educação à distância. O que a gente aprende com a produção de conteúdos na educação à distância é que tem muita coisa que nós podemos aplicar também para a educação presencial e para qualquer modelo de educação, na verdade. A partir do momento que você enxerga que a educação é planejamento, desenvolvimento e avaliação, você compreende que há etapas desse processo que você precisa entender, que você precisa elaborar direitinho, eu acho que isso é básico de qualquer iniciativa educacional. Eu trouxe as referências dessa apresentação para o caso de vocês posteriormente querem ter acesso. Então, muito obrigada, espero que tenha sido proveitoso aí para que vocês conhecessem um pouco do campo do design instrucional.